Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dr. Will aqui. Hoje a gente vai iniciar um podcast voltado para salão, que é o Salão Pod. Então sejam bem-vindos a esse vídeo. E hoje a convidada do Instituto e do estúdio e do podcast é a Samantha. Oi, gente, tudo bem? Estou super feliz aqui de participar do Salão Pod. Vamos falar um pouquinho sobre as minhas experiências com salão, as coisas que clientes já fizeram eu passar. Eu acho que o Will também já sofreu muito com algumas clientes e a gente quer trazer esse assunto, esse debate aí sobre comportamento, cliente, salão, enfim. Espero que esse papo seja bem gostoso, que vocês curtam. Vai ser sim. Então vamos lá. Hoje eu vou iniciar com algumas perguntinhas básicas. Primeiro, qual a sua especialização? Boa. Eu trabalhei em salão durante 10 anos, então a minha especialização hoje é lidar com o público. Hoje eu ajudo empreendedores, pessoas que querem abrir sua empresa. Trabalho com palestra de diversidade e inclusão, então eu estou nesse mundo aí de ajudar as pessoas a realizar sonhos. Eu separei algumas perguntas voltadas a comportamento, porque vocês já viram, ela tem bastante experiência nessa área, voltado para isso. Então eu queria entender um pouquinho, como você já viu a rotina de salão, você já sabe como que é, por que existe muita intriga entre os profissionais? Nossa, esse é um assunto que hoje vendo de fora, né, hoje como cliente, eu acho muito maluco, porque eu vou nos salões, vejo a manicure arrumando conversa fiada com o cabeleireiro que não gosta da esteticista, aí fica aquela festa, aquela briga entre eles. E aí às vezes eu pergunto, por que você não fala para a pessoa que você não gostou, né? Então, eu sempre falo que é muito da comunicação. Vou dar um exemplo muito prático. Tinha uma manicure que ela é muito bagunceira. Era não, porque ainda ela tá viva. Muito bagunceira. Então ela largava tudo lá jogado, o salão vivia sujo, era uma zona. E de vez as pessoas chegarem para ela e falar assim: olha, fulana, depois que você terminar um procedimento, você limpa a sua mesa, você arruma as coisas, organiza para a próxima cliente. Não falava, eles ficavam falando nas costas dela. E aí virava uma confusão que até as clientes pegavam raiva dela, sem entender. E aí vai aumentando, né? Esse é rotineiro, hein, gente? Acontece muito nos salões. Existem maneiras de a gente diminuir isso, esses atritos? Tem muitas maneiras. E uma das maneiras que eu sempre indico para as pessoas é: crie um protocolo. Então, crie ali uma rotina. Então, se é manicure, você vai atender a clientes, vai fazer todo o procedimento. Assim que terminou, você já limpa todos os materiais, guarda e se prepara para a próxima. Cabeleireira, a mesma coisa. Vai cortar um cabelo, terminou de cortar, já varre o cabelo, deixa lá limpo, depois faz a secagem do cabelo, você vai fazer uma escova, dependendo do processo. Que assim você cria essa rotina, e eu fazia muito isso quando eu trabalhava em salão. Então o salão sempre está limpo, sempre organizado e não fica aquele aspecto sujo nem bagunçado. Quando chega uma cliente nova, ela olha, tá tudo sujo, tá tudo bagunçado, você sempre tá com aquela cara de não sei quem é a próxima, não sei o que eu tô fazendo. Então isso dá um profissionalismo. Então eu sempre falo, cria um protocolo. Isso é legal e é muito importante que ocorra. Você acha que faz falta um pouquinho da atitude do chefe na hora dessas confusões? Ele poderia fazer um feedback com frequência? O que você acha? Nossa, eu acho que sim. O dono de salão, a dona, precisa saber conversar e precisa dar esses feedbacks para as pessoas. Precisa ensinar qual é a maneira correta, como que quer que o salão funcione. Então, eu já fui em alguns salões que tem um protocolo de... elas sempre te tratam pelo nome, elas te acompanham até o procedimento. Às vezes é a secretária, às vezes é a própria pessoa que vai fazer o processo, então a própria manicure ou a cabeleireira. Ela te acompanha até o caixa. Todos esses processos, o dono ele tem que ir reforçando o que ele quer. Então, passo a passo, né? Passo a passo. Eu quero um ambiente limpo, então já organiza, já fala para as pessoas: olha, depois que você terminar o processo, você já limpa. Depois que você atender a cliente, você pode fazer isso ou aquilo. E muitas vezes eu vejo que os donos eles não conversam. E quando eles conversam, eles não abrem para o diálogo. Então eles falam tudo, fala, e não deixam as pessoas também dar opinião de: mas eu gostaria disso, eu gosto daquilo. Essa troca, é importante que o dono tenha essa troca, porque às vezes tem coisas no dia a dia que
quem não é da área não vai entender. Então é importante também ter essa troca. O dono sempre dá o feedback, mas também ouvir o que o funcionário tem para falar, para entender se faz sentido ou não aquele esquema que ele imaginou, aquela coisa. Né? Planejamento. Bom, eu sou biomédico e sou formado, mas também trabalho em um salão também fazendo sobrancelha. Eu vejo muita falta de profissionalismo, por exemplo. Tem cursos que eles fazem que é muito pouquinho, não tem muita informação de ética, moral, de biossegurança. Você acha que nesse meio a gente fala que é profissionalizante, né? Cursos profissionalizantes que duram pouco tempo, eles deveriam focar e fazer um curso de especialização, por exemplo, uma faculdade voltada, por exemplo, para manicure, porque na faculdade você aprende um básico de biossegurança e regras que é segurança tanto para a pessoa, para o profissional, como para cliente também. Você acha que, pensando nisso, deveria ter faculdade específica para esses cursos profissionalizantes? Sim, eu acredito que precisa ter mais específico, porque o que eu vejo, muitas profissionais, elas não têm a informação, então o que a gente vê? Manicure, muitas vezes, vai lá e encrava a unha porque ela não tem essa experiência. Ela acha que sabe, eu sempre fiz isso, então dá certo. E ela não tem a experiência de falar assim, esse processo eu não faço, pensando que se eu fizer esse processo, se encravar essa unha, se der problema, eu vou me responsabilizar, vou ter que pagar a indenização. Então tem vários processos. Quando você tem essas informações de segurança, você também tem esse medo de eu só posso ir até aqui. Além daqui eu não vou fazer, porque pode gerar algo maior, pode gerar algo que eu não possa resolver, que precisa de outro profissional. Então é importante essa especialização. E eu vejo que eu fiz curso de manicure, né? Eu já fiz curso de tudo nessa vida. Isso aí. E eu lembro que era um curso assim de um dia. Então era um dia assim, faz a cutícula, pinta e é isso. E eu ficava assim, gente, mas aqui você não aprende nada, não dá para você aprender as coisas de fato ali, os cuidados que você tem que ter, se você der uma beliscada na cliente, o que pode acontecer, se a cliente tem doença, esterilização, todos esses processos, não dá para passar em um dia. Segurança, eu vi uma notícia falando que o cheiro do esmalte pode causar problemas para manicure. Então, ela tem que ter essa consciência para usar uma máscara, para ela se cuidar da saúde. Eu vejo agora essas unhas em gel. É um perigo. O tanto de manicure que não usa máscara. E eu fico olhando aquele pó, fico, gente, que perigo isso. Ali o dia inteiro inalando aquele pó. Porque não tem essa consciência. Se tivesse, igual o Dr. Will comentou, de um curso profissionalizante, onde a pessoa entende. Mais intenso, né? Mais intenso. Pegasse mais firme ali, posições. Por exemplo, a gente não está falando isso para questionar a profissão de vocês. Claro que não, né? Pelo contrário, que seria da gente sem vocês. Só que é para a segurança de vocês, saúde, bem-estar. Pensando sempre na qualidade de vida de vocês. Por exemplo, eu vejo muita manicure final de ano, nem tem tempo para almoçar. Você acha correto isso? Não, não acho correto. Eu sempre falo para as pessoas que a gente precisa ter tempo, tem que ter a pausa do almoço, tem que separar. Tem muito cliente, mas não importa, separa essa hora do almoço. Tem muitas que ficam segurando, aí não vão no banheiro, depois dá infecção urinária. Então, assim, são tantos problemas que acontecem. Ou se não, começa a trabalhar mais do que aguenta. E eu sempre falo para as pessoas, né? Se você começa a trabalhar cansada, você não vai produzir, você não vai entregar um bom trabalho. E ali, eu vou atender 20 clientes, não consigo, mas aí você exausta, você não vai atender os 20 clientes bem. De vez em você manter esses 20, é capaz de você perder. Ou quando não almoça, eu lembro que eu ficava às vezes, o dia inteiro sem comer. Às 5 horas da tarde ainda não tinha almoçado. Eu já não conseguia mais pensar. A cabeça não funciona, o neurônio, né? Você já não consegue. Então, você imagina se vem uma cliente, às vezes eu estava cuidando de noiva, aí eu ficava pensando, gente, eu estou cuidando de uma noiva, estou sem almoçar. É perigoso, porque você não consegue pensar rápido para
dar um bom atendimento, deixar aquela cliente confortável, porque nem você está confortável, você está morrendo de fome, você não consegue nem pensar, você está fazendo meio automático. Então eu sempre falo para as pessoas que tem que ter esse horário, e a gente se organizando. Hoje a gente falou muito, acho que a gente está falando muito de planejamento, e é isso, quando você tem planejamento, você consegue sim almoçar, ter ali um horário para você comer em paz e continuar trabalhando, para você conseguir entregar um excelente trabalho. A sobrecarga, assim, que nem a gente está focando nisso, né? A sobrecarga diz da organização. E você acha que a gente poderia dar uma dica para a chefe para controlar a agenda desses profissionais? Lembrando que não é só manicure, tem cabeleireiro, tem depiladores, tem várias gente da área da estética e básica e avançada que sofre com isso. Você acha que falta planejamento ou incentivos do próprio chefe de pensar um pouquinho no funcionário e ver que ele tem que estar bem para atender bem? Sim, precisa ter esse olhar. O chefe, ele pode começar a entender quanto tempo a pessoa demora para o procedimento dela e começar a organizar a agenda para que essa pessoa tenha as pausas, consiga fazer as pausas. Então, se você sabe que a manicure demora 1 hora para fazer pé e mão, 1 hora e meia, você sabe que o tempo que ela vai fazer entre uma e outra e separar ali o horário de almoço. E quando você vai comprometer o horário de almoço desse profissional, você perguntar, olha, tem uma cliente que quer vir esse horário, só que é bem no horário do seu almoço. Você consegue atender? O que você acha melhor? Se a pessoa concordar, então você vai pegar um pedaço do horário do almoço dela, mas você sabe que você vai ter que deixar um outro espaço para ela conseguir almoçar. Então é fazer esses ajustes. E essa organização começa do primeiro dia de salão. Então o horário que você vai abrir, o tempo que seus profissionais demoram para fazer aquele procedimento, e aí você vai fazendo o cálculo ali certo. Não adianta você olhar, eu vou marcar 2 clientes no mesmo horário porque consegue, porque vai dar certo. Se for um dia que a pessoa não está bem, porque nós não somos máquinas, ali vai atrasar, às vezes a cliente não vai chegar naquele horário, ela vai chegar em outro, aí atrasa a cliente. Sabe aquela coisa de... Dentista faz muito isso. Você vai no dentista, tem umas 3 pessoas, aí você pergunta, eu era das 9, as 3 pessoas ele marcou 9 horas da manhã, ou seja, quem chegou primeiro ele atende, depois vai atendendo o restante. Ele não é 3 pessoas, ele é 3 profissionais. Então, a gente tem que parar com isso. Tem que reservar aquele horário para aquela pessoa. Aí depois que aquela pessoa, você sabe quando termina, já coloca a outra para que o profissional consiga atender em paz, não fique acelerado. Tranquila a agenda, né? Porque é super horrível, né, Will? Quando você está atendendo, aí tem um monte de cliente ali esperando, você fica, Deus! Tem uma parte também que é chatinha, por exemplo, a gente está falando dos profissionais, mas tem as clientes também. Eu acho que a cliente tem que aprender a respeitar o horário. Se o horário é 2 horas da tarde, chega a 1h50, mas não chega atrasado, porque 10 minutos sobrecarrega a agenda do profissional. E isso também vai de vocês com os profissionais, tá? Eu espero que vocês estejam assistindo aí também. Vai uma dica para vocês. Não sobrecarregue a agenda do profissional, senão o profissional vai ficar exausto, não vai atender vocês adequadamente. Isso é verdade, porque a gente pensa que 10 minutos, 5 minutos é pouquinho, só que ao longo do dia isso dá 1 hora. Ó. Isso. Se cada pessoa atrasa, às vezes é o horário de almoço da profissional. É isso mesmo. Olha aí, gente, doutor Hugo precisa almoçar, hein? Isso aí, senão eu não consigo atender direito, viu? Ó, pensando também nessa parte de interação, a gente vê muito, eu já presenciei muito. Eu tenho salão há uns 10 anos já, então eu entendo e vejo algumas briguinhas bestas, né? Por exemplo, eu acho assim, quando o acesso a sistemas, né? A gente tem muito acesso, tem sistemas de todos os salões. Eu acho que deveria ser individual, né? Ninguém ter acesso à comandinha do outro. Porque existe muita intriga sobre, ele ganha mais, o outro ganha menos. Entra aquela questão de invejinha, né? Chatinha, que não é legal. Você acha que para evitar isso, o que você acha que seria legal? Da parte do salão ou do chefe em si? Perfeito. Eu gosto muito desse esquema de comando individual. Porque eu estava até comentando com o Will, porque às vezes as pessoas elas não sabem fazer conta. Então elas olham assim o montante. Então o cabeleireiro, geralmente, ele é o que ganha mais assim em volume.
Mas tem muitos salões que o cabeleireiro trabalha quinta, sexta e sábado. Aí são os dias que ele mais ganha. Terça, quarta, quase não fatura nada, não tem dinheiro. E aí, se você vai olhar uma agenda na sexta, nossa, ele faturou R$ 500 na sexta. E a manicure faturou R$ 200. Só que quando você vai fazer a conta, a manicure está trabalhando terça, quarta e faturando esses R$ 200 todos esses dias. E o cabeleireiro só ganhou na sexta ou na quinta. E aí elas começam a ficar de olho, ele ganha mais, então eu vou fazer cabelo, fica com inveja e tudo. E isso acaba atrapalhando o movimento do salão, porque de vez a pessoa entender que para ela ganhar mais, ela precisa aprender uma técnica nova, ser um pouco mais rápida no procedimento, de vez ela melhorar o trabalho dela, ela fica olhando para o lado e pensando, como que eu vou fazer para ganhar igual essa pessoa? Sabe? Desculpe, tem uma história que quando eu trabalhava em salão, tinha um cara, ele ganhava mais dinheiro do que eu. E eu fiquei assim uma vez, eu falei, gente, mas o que ele faz, né? Eu falei, não é possível. Aí eu entendi por que ele acabava ganhando um pouco mais de dinheiro do que eu. Ele fazia sobrancelha e eu não fazia. Então, o tempo que ele gastava para fazer uma sobrancelha, sei lá, 15 minutos, meia hora no máximo, eu estava fazendo uma escova, e uma escova, sei lá, 40 minutos. Então, lógico que ele ganhava mais, porque ele conseguia atender mais clientes. E sobrancelha não é um procedimento barato, então, assim, ele acabava ganhando mais. Aí eu entendi, então se eu quiser ganhar mais, eu vou ter que aprender a fazer um procedimento especializar em outra coisa. que seja rápido e que eu consiga atender mais. Eu comecei a fazer outras coisas, mas nunca fiz sobrancelha, mas fui por outros caminhos. Que dessa forma eu não ficava de olho no dele, mas sim ficava no meu. E eu sempre falo, é importante que não só os profissionais tenham essa comanda individual, mas também que o dono não fique comentando isso de, nossa, o Will hoje faturou tanto. Porque isso gera uma certa inveja e também gera um certo desconforto entre as outras pessoas de, nossa, será que ele está preferido? Será que é isso? É diferente de quando você faz uma premiação, de quem atender, sei lá, mais clientes ou trouxer mais clientes, vai ganhar uma bonificação no final do mês. É diferente de você chegar e ficar comparando. O Will tá faturando tanto, a Samantha tanto, e aí? Sabe? Fica jogando ali a briga, né? Você tá ganhando menos. O que você tá fazendo? Essas intrigas é chato pro espaço. E as clientes às vezes percebem, tá? Então não é legal ficar brigando ou ficar olhando do outro. Eu gosto de pensar assim, sempre quando eu trabalhei em salão, há muito tempo atrás, eu focava no meu. Eu queria ganhar X de salário, eu queria fazer, como eu faço para chegar naquilo ali? Não visando o do outro. Porque visar o do outro atrasa o seu. O tempo que você está perdendo olhando o do outro é o tempo que você poderia estar atendendo mais ou focando mais nos seus atendimentos. Vendas combinadas, vendas sobre vendas, aprendendo outras técnicas, aprendendo a colocar outra técnica no espaço que as outras pessoas não fazem. Isso a gente vai aprendendo e vai buscando conhecimento para implementar no espaço. Para você não ficar visando do outro, que visar o do outro dá confusão. E as pessoas ficam uma com raiva da outra e sempre sobra para quem? Às vezes até para cliente, mas mais para o espaço, porque o profissional não aguenta trabalhar do lado do outro, pede para sair. Aí vai ter naquela demanda também, que é outro assunto que é chatinho, né? Que as clientes reclamam muito. Tem muita demanda, aí não tem profissional fixo, eu gosto de um profissional, não consigo fazer com o outro. Aí o profissional sai, quem fica judiado, fica triste, a cliente. A cliente, não, isso acontece muito. E essas briguinhas são ruins porque já vi casos do que? Eu não gosto do profissional, então vou dar o exemplo que o Will tá aqui, então eu não gosto do Will, então é pra gente dividir a cliente. Sei lá, ele vai fazer um procedimento, eu consigo fazer outro, a gente consegue fazer junto. Mas como eu não gosto dele, eu não vou fazer junto, eu vou esperar ele terminar e depois eu vou fazer. Olha o tempo que a cliente vai perder. Nós poderíamos estar trabalhando juntos, terminar a cliente mais rápido, eu atender mais clientes, ele também atender outra, mas não, o que eu faço? Espero ele terminar para depois eu fazer. Por birras, Por birra. E isso tudo, e o que o Will fala do planejamento, eu acho super importante, porque quando você tem um planejamento e quando você sabe fazer metas, eu ensino muitas pessoas a fazer metas, você consegue focar no seu trabalho. Então, o Will tinha uma meta
eu vou faturar tanto por mês. Então ele fez ali a meta dele e ia se organizando para atingir a meta dele. Ele não estava olhando para o lado, mas fulano quer ganhar mais do que eu, fulano está ganhando menos. Ele já tinha a meta dele, então ele não olhava nem com inveja para o outro, porque ele já sabia, eu quero faturar isso daqui no final do mês. E eu vou fazer isso para faturar. Não vou ficar olhando o outro, o que ele está fazendo e como que ele... Então é importante a gente ter meta. Quando a gente tem meta, e isso eu explico muito para as pessoas, que as pessoas não sabem fazer meta para ganhar dinheiro. Você tem que ter uma meta bem esclarecida. Se você quer faturar 5 mil por mês, você tem que quebrar nos dias e nos horários que você trabalha, para você entender quanto você tem que fazer por dia, quanto você tem que fazer por semana, e aí para chegar naquela meta no final do mês. Se você não faz isso, você começa a desanimar. O que acontece? Desfalque, né? Então aí chega, hoje eu não faturei nada, aí fica desanimada. Mas quando você tem meta, você olha, esse mês hoje eu não faturei, então amanhã eu vou ter que fazer o dobro, Sim. porque eu já não fiz a meta diária. E aí você começa a se forçar de conseguir aquele dinheiro de alguma forma. Não, preciso, então vou aprender um curso novo, vou fazer algo novo, vou chamar aqui alguém para vir aqui me ajudar, não sei. Você começa a ter ideias. Por isso que é importante você ter meta, uma meta sua. Quanto você quer ganhar, quanto você quer faturar, que curso você quer fazer, que aí você começa a não olhar para o vizinho. Isso mesmo, que é chato, briguinhas assim é chato e estraga o ambiente. O ambiente tem que ser prazeroso, gostoso. No salão de beleza, quando as clientes vão, elas pensam em autoestima, pessoas contentes, ela já está estressada do dia, ela quer vir desestressar aqui, aí você tem que tratar ela bem, não ter aquele ambiente de pessoas um querendo fuzilar o outro, né? Não indico isso no espaço de vocês, certo? Agora, pensando em outra questão de biossegurança também. Eu vejo muitos profissionais que não se adaptam a isso. E quando o chefe chama atenção, fica emburrado. Por isso que eu falei na questão também de se aprimorar em biossegurança, fazer um curso mais específico que pegue pesado nisso, porque além disso vem a segurança e vem processos também. Se a cliente pega alguma doença no espaço, ela vai processar. E processo sempre cai para quem? Não é para o profissional, não, é para o dono do espaço. Então, se está prestando serviço, você tem que se empenhar em fazer e entregar o melhor tratamento para cliente ou procedimento com o máximo de segurança possível. Você acha que nesses casos, quando vem um processo por causa de erro do profissional, nem do espaço, além de sujar o nome do espaço, você acha que o dono tem que responder? O que você acha? Não, eu não. E é um assunto super complexo, porque vamos dividir. Se o dono tem todo o protocolo, ensina todo o protocolo, e mesmo assim o funcionário não segue a risca, o funcionário tem que ser responsabilizado, porque a pessoa ela já teve esse cuidado. Agora, se o dono não liga, e por isso que é importante também o dono saber, né? É aquele ditado, né? Você tem que saber para poder mandar. Sim. Se você não sabe, se você não faz todo esse procedimento, não ajuda não cuida desse processo, quando acontece com um funcionário que também não sabe, aí os dois têm que ser responsabilizados, tanto o profissional que errou quanto o dono do salão. Uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas é: não fique preso ou presa em pessoas que não querem evoluir. Então, se você tem um funcionário e você chega e começa a comentar, olha, agora o processo é assim para fazer esse procedimento é dessa maneira. Por exemplo, para atender pessoas com diabetes. Se você vai atender uma pessoa com diabetes, você tem que tomar super cuidado para não machucar essa pessoa, porque se machuca, o tratamento é super complicado e às vezes pode até chegar a amputação de algum membro, em casos mais extremos. Porque é grave, mas isso acaba acontecendo. Então você precisa ter esse protocolo e entender, olha, eu não posso fazer esse tipo de atendimento. Se o seu funcionário é aquela pessoa teimosa de não, sempre fiz e nunca deu nada. Os rebeldes. Eu vou fazer mesmo. Você não manda em mim, porque eu sou prestador de serviço. Sim, você é prestador, você presta um trabalho ali naquele estabelecimento que tem as suas regras, aí você tem que seguir. Se essa pessoa começa com isso, eu sempre falo para as pessoas,
a melhor coisa é você tirar essa pessoa do seu quadro de funcionário. Porque ela vai ser a sua laranja podre. Ela vai começar a infectar as outras pessoas. Porque as outras pessoas vão falar: ah, eu faço tudo certo. Que eu lembro que essa semana eu fui questionada isso na aula. Os meus alunos chegaram para mim e falaram assim: eu faço tudo certo, eu chego no horário, eu entrego as atividades, eu entrego os trabalhos. Tem pessoas que chegam atrasadas, não entrega, fica aqui só de bagunça e parece que tem os mesmos privilégios que eu. E aí eu comecei a entender aquilo e em relação a aulas, a advertência é o quê? A pessoa ficar com falta, porque ela fica com falta, ela vai perdendo créditos dentro da instituição. No trabalho também, a pessoa ela começa a não seguir, ela tem que começar a perder alguns privilégios. Então, porque senão todo mundo vai ficar: ah, eu posso fazer isso, porque o Will faz, não sei quem faz, não dá nada. Então é importante, se você tem um funcionário muito rebelde, você pode fazer essas trocas de: olha, então você vai perder esse tipo de coisa, ou você não vai ter tanto privilégio em atender clientes, algumas clientes eu não vou passar para você, porque eu já sei que você não obedece a norma. Que isso vai mexer no bolso da pessoa, ela vai começar a falar: putz, é melhor eu fazer direito, porque senão eu vou perder cliente nova, porque os clientes não vão vir para mim. Ou dispensar essa pessoa. Eu sou um pouco mais prática, eu sempre penso em dispensar, porque se ela não quer aprender, é melhor você não correr o risco de lá na frente você ser processada por conta de uma pessoa que não segue a regra porque ela acha que não precisa. É um mínimo de força de vontade, né? Não tem. Não. Então, isso é melhor cortar. A ovelha negra a gente elimina, a laranja podre tira, porque senão dá problema e não é pouco, tá? É bastante. Outra questão, uma vez aqui eu ouvi de uma cliente, inclusive sábado agora, uma profissional estava fazendo a unha dela, aí começou a mexer muito no celular, que é o vício, né? Mexe no WhatsApp, mexe nas redes sociais, alguém manda mensagem, a prioridade é o celular do que a cliente. Aí mexendo, e do nada começa a conversar com a fulana do lado, com a outra profissional, e a cliente ali. Você acha legal essa atitude? Não, gente, eu acho isso horrível. E aí eu trago uma reflexão que quem é de São Paulo, eu acho que a referência é maior, não sei nos outros estados. Mas quando você vai na 25 de março, aí você encontra lá os orientais falando chinês, japonês, mandarim, na sua frente. A gente não fica mega desconfortável? Você vai na loja, a pessoa... e você não entende nada. Eu já fico nervoso. Super desconfortável. Ou quando você vai na galeria do rock também, do reggae, que agora tem as angolanas, que também falam outra língua, aí você não entende, você fica super desconfortável. Então, por que você vai fazer isso com a sua cliente? Por que você vai deixar a sua cliente desconfortável? Você está falando em português, ela está entendendo, mas você não está incluindo ela na conversa. Então, quando você está atendendo um cliente, evita mexer no celular, evita de ficar conversinha paralela com o seu parceiro de trabalho, com a sua parceira. Fala com a cliente, entende ali. Às vezes, a cliente ela não é de muito papo, mas mostra que você está ali aberta para bater papo. Se ela quiser conversar ou se ela quer ficar ali naquele momento também tranquila, tudo bem, mas você tem que abrir esse espaço. Eu vejo que, às vezes... Eles perdem até a oportunidade. Porque nessa hora ele poderia estar vendendo. Então... falando com a cliente, vendendo outro procedimento. Mas não, eles ficam conversando. E fica ali batendo papo, fica de conversa fiada. Isso me lembrou uma coisa, que uma vez eu fui num salão, e aí uma moça ela queria me vender algum processo, né? Então, ela sentou e começou a puxar papo e conversar e falar dos produtos, né? Eu falei: tá fazendo certo, né? A gente tá com esse produto novo. Estamos agora com massagem, estamos agora com procedimento, não sei das quantas. E começou a falar. E aí eu ouvindo, eu falei: legal, né? Ela tá se empenhando. Só que, de vez a outra profissional ajudar a vender, então assim, nossa, realmente tem esse processo, ele é legal, você poderia fazer isso. Então ela tá fazendo meu pé. Então ela poderia falar: você poderia fazer hidratação dos pés, você poderia fazer uma esmaltação de gel, não sei, vender algum trabalho. Em vez dela falar isso, ela olhou e ficou assim: mas ela nem precisa. Não sei nem pra que você tá oferecendo pra ela. Ela nem usa. Ela não sei o quê. Aí eu fiquei olhando, eu dei risada, eu fiquei assim,
tá bom, ela não quer fazer o processo em mim, não vou fazer aqui. Perdeu a oportunidade. Perdeu, tanto que eu faço procedimentos em outros lugares. E aí eu fiquei olhando e falei, olha como ela perdeu a venda, porque eu poderia começar a fazer tudo lá, mas como já responderam, ela não faz? Eu vou fazer mesmo aqui, vou fazer em outro lugar. Então é importante, e quando o Dr. Will comentou de aprender técnicas de venda, também tem muito isso na técnica de venda, de você entender o que o seu cliente quer e saber oferecer no momento certo. Não dá para você chegar para um cliente e falar, ai, fulana não usa, falar na cara dela ainda, né? Ela não usa, então nem vou oferecer. Porque às vezes ela tá até com vontade, ou ela quer conhecer, como ela conhece o espaço, então ela tem uma certa segurança de, vou tentar, né? Porque eu conheço as pessoas, então eu confio. Aí a pessoa fala isso, ela perde a venda. Então cuidado com a língua grande de ficar falando o que a cliente faz ou não. Deixa ela responder. Nessa parte eu já penso assim, por exemplo, você pode não ser para cliente aquele procedimento, pode não ser para cliente aquele procedimento, mas não quer dizer que eu não tenho que vender outra coisa para ela, que seja bom, porque eu, por exemplo, sou um profissional que vendo coisas boas para o cliente. Eu não gosto de vender qualquer coisa, porque depois a cliente fica chateada e fala que eu estava sabotando ela, que eu fui muito espertinho. Eu não gosto disso. No meu trabalho, eu gosto de ser certinho. Procedimento correto, vendendo ali, para ela ver o resultado e gostar. Então não perca a oportunidade, você está perdendo a oportunidade fazendo isso. Ajude a amiguinha ou vende o seu. Você não quer que a amiguinha venda o dela, mas vende o seu pelo menos, né? Vende só o seu e fica quieta, né? Porque não precisa falar do outro. E o Will, ele tem um processo que eu adoro, porque ele faz isso, ele te oferece as coisas que você realmente precisa, que fazem sentido, né? E eu acho que isso falta nos profissionais. Então, tá na moda fazer progressiva. Então todo mundo que chegar no salão vai oferecer progressiva. Não é assim. Algumas pessoas valem a pena, outras não. Assim como a biomedicina, né? Sim. Tem coisas que estão na moda e vale a pena, e tem coisas que para pessoas não vai fazer sentido. Nem todos é para todos. Existe muito essa questão de empatia, né? Por exemplo, a cliente chega, a pessoa mal-humorada. Uma profissional está com mal-humorado, está com problema com o esposo, ou pode ser o homem também com problema com a esposa, tá com raiva de alguém lá de fora, traz tudo para dentro do espaço. Aí, desde tratar a cliente cordial, né, com a educação básica, que a gente aprende em casa, que acho que todo mundo deveria ter educação, mas muita gente não tem educação. Não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem dá um sorriso para cliente. Você acha legal isso? Não, acho péssimo. E aí eu vou pegar agora no pé das recepcionistas de salão. Olha, essas são abençoadas. Tem umas que só pela misericórdia. Eu lembro que eu trabalhava em um lugar e aí nós tínhamos uma recepcionista. Toda cliente, Will, que chegava, ela não falava nada, tipo, não falava bom dia, não perguntava o nome da cliente, não direcionava ela para sentar, tomar uma água. Ou seja, não era recepcionista. Não era nada. Geralmente eu que fazia isso. Então a cliente chegava e, oi, bom dia, não sei o que, não sei o que. É com quem? Tá bom, já fulano veio te atender. Então eu fazia todo o processo. Aí eu ficava olhando assim, gente, ela tá sentada, ela não tá fazendo nada, ela não consegue expressar um sorrisinho para cliente, a gente aqui correndo, atendendo o cliente, recepciona super bem. Aí, enfim, né? Ela logo saiu do trabalho, do espaço. Mas o que eu penso? Quando você vai num salão, eu penso por mim, quando eu vou pro salão, eu quero ficar bem, eu quero fazer algo legal, eu quero me divertir, eu quero ter conversa agradável. Então, se eu chego no salão e a pessoa tá com cara emburrada, não pergunta o básico, eu já fico meio mal, já fico, acho que só vou fazer um processo e já sair rapidinho para nem ficar aqui muito tempo. Quando o atendimento é gostoso, você vai, você faz um procedimento, você faz outro, você fica batendo papo lá com o pessoal, você fica conhecendo outros processos, você sai de lá mais relaxada. E aí, saindo de lá mais relaxada, o que você faz? Indica para as amigas. Você começa a falar, olha, vai para lá, porque é super gostoso, espaço, trabalho super bom, vai para lá que você vai gostar. Então essa cliente satisfeita, ela acaba trazendo mais clientes. Agora, a cliente insatisfeita, você sabe que a propaganda é maior. Ela vai falar para todo mundo. Ela não vai perder uma oportunidade para falar.
Então, procure sempre atender com muita educação. E educação básica, eu sempre falo para as pessoas, porque às vezes quando a gente fala assim, tem que ser educado, e eu sou mais de abraçar, o Will não é tanto de abraçar. Mas ele é super educado. Sim. Não sou mal educado, sou educado. Não, é super educado. Então, também tem que entender essa diferença. Não precisa ser igual eu, que chega, abraça e fica ali mais grudado. Eu sou meu chicletezinho. O Will, ele é super educado, ele atende a gente super bem e não precisa ficar agarrado com ninguém. É isso que as pessoas têm que entender. A diferença de você ser educado... Ou forçar. Ou forçar, sabe? Então, ser educado é isso. Dar bom dia, boa tarde, perguntar para a cliente como ela tá, oferecer uma água, um café, deixar ela à vontade, fazer o procedimento. É isso. Agora, não dá pra gente ficar atendendo a cliente... atender de qualquer jeito, tá? Nem vou falar bom dia. Eu tenho vergonha. Deixa ela ali jogada. Não faz isso. Não faz isso, que você tá perdendo cliente, oportunidade de vender outro serviço, ou até mesmo dela divulgar o seu trabalho. Sim, e querendo ou não, o dono olha, ele observa. Por mais que ele goste da pessoa, a pessoa é uma ótima profissional, mas ela não sabe atender adequadamente a paciente, não é uma pessoa que ele vai ficar oferecendo, ficar ali toda hora ofertando o serviço dela, certo? Então, educação é o básico, gente, educação é o básico. E é isso aí, vocês estão gostaram desse conteúdo? Espero que sim. A Samantha vai estar com a gente em todos os podcasts agora, porque como ela trabalha com recursos humanos praticamente, né, ela sabe lidar com pessoas, então a gente vai abordar vários temas interessantes aqui de rotina de estúdio de salão, de estética avançada, estética básica. E espero que vocês fiquem aqui com a gente e compartilhem esse vídeo aí com as suas amigas, tá bom? Beijos! Beijo, galera. Obrigada, Will.